Bom, meus queridos, nessa aula a gente vai estudar o comportamento inicial do objeto e da classe, ok? Então você vai criar o arquivo 03 comportamentoinicial.php e dentro da pastinha class, a classe comportamentoinicial.class.php, seguindo a arquitetura que a gente já conversou, ok? Para que a gente entenda isso, eu vou fazer o seguinte, a nossa classe agora vai ter 4 atributos. Vou mostrar aqui uma sintaxe diferente para vocês. Eu prefiro a síntese que a gente está utilizando até agora, tá? Mas se você quiser aí resumir a sua síntese, você pode fazer o seguinte. Var nome, vai ser o atributo nome, vírgula, idade, vírgula, profissão, vírgula, salário, ok? Nesse momento você criou os 4 atributos. Como eu falei, eu prefiro a outra sintaxe, criando uma por linha, até porque ela permite a documentação dos atributos. E essa sintaxe aqui não, tá? Então aí você que escolhe, mas é também uma opção caso você queira resumir a criação. E depois a gente vai ter aqui diretamente o nosso método ver, ok? Esse método ver simplesmente vai debugar novamente. Então a gente vai ter aqui o nosso pré, vou duplicar ele, fecho o meu pré e vou dar um print array in this, ok? Então print array in this. Tudo certo aqui, pessoal? Vamos voltar lá ao nosso arquivo 03 novamente. E vamos instanciar o nosso primeiro objeto. Então, variável Robson será igual a new comportamento inicial, ponto e vírgula. Perceba que, nos nossos exemplos anteriores, quando a gente chamou uma classe, a gente chamou sempre nesse formato, abrindo e fechando parênteses no final. Isso aqui não é necessário. Você pode instanciar uma classe diretamente passando apenas o nome e ponto e vírgula no final. É o método mais correto. Tá? Depois de fazer isso, pessoal, a gente já tem a nossa classe. Eu vou fazer o quê? Variável Robson. Vou passar aqui abre seta e vou pegar o ver. E vou fazer o seguinte, vou tirar o abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. F5 para atualizar, a gente obteve um erro. Por quê? Quando a gente instancia uma classe, tá? O nome da classe, ela não necessita da abertura e fechamento de parênteses. Mas se você instanciar um método e não passar os parênteses, isso aqui vai entender que você está pegando um atributo da classe. Então, o método é identificado pela abertura e fechamento dos parênteses, mesmo que você não insira nenhum valor. Beleza, voltando ao comportamento inicial, vou dar um F5 para atualizar, e você percebe que a gente tem os atributos aqui todos em branco. Quando você instancia um objeto de uma classe, automaticamente todos os atributos recebem o valor de null. Esse é o comportamento inicial padrão de uma classe. Mas a gente pode alterar esse comportamento inicial. Tá? Para isso, o PHP 5 introduziu os métodos mágicos. Esses métodos, pessoal, ao serem escritos, eles são automaticamente executados por alguma ação da classe. O que a gente vai ver aqui é o método construtor, que vai ser automaticamente executado quando você passa o new, quando você cria uma instância da classe. Ok? Então, vou fazer o seguinte, vou voltar aqui novamente. Nesse momento, antes de a gente criar o método, a gente poderia fazer o seguinte. Eu posso vir aqui em cima, variável Robson, e setar diretamente o atributo. Por exemplo, nome igual Robson. Variável Robson, novamente, e ele vai ter aqui o salário igual banana. Ok? F5 para atualizar. A gente armazenou apenas 2 atributos. Não foi nos requisitado a atribuição dos outros 2, né? Então a gente não tem aqui um padrão de trabalho com essa classe. No momento que a gente alterar o comportamento inicial, essa classe vai requisitar na sua instância que a gente informe aquilo que foi programado. Então, o nosso comportamento inicial agora vai ser alterado para requisitar todos os valores. A gente vai entrar aqui em cima da classe, tá? Eu vou dar um function, underline, underline. Aqui você vai instanciar todos os métodos mágicos que existem, tá, pessoal? Os principais deles a gente vai estudar. E eu vou vir aqui, ó, no construct, ok? Esse método, ele vai ser executado automaticamente quando você criar a classe, quando você instanciar um objeto dessa classe. O que ele vai fazer, pessoal? Vou deletar aqui e vou pegar nome, vírgula, idade, vírgula, profissão e salário. Nesse momento, pessoal, o comportamento inicial da nossa classe vai ser requisitar por padrão esses valores, senão ele não cria o objeto. F5 para atualizar, ó, erro, você não informou o parâmetro na construção. É a mesma coisa que você criar uma função e determinar que esses valores são obrigatórios para a função executar, só que isso em uma classe. Agora é o seguinte, aqui dentro a gente só vai armazenar os valores de acordo com aquilo que a gente solicitou. Então, this nome será igual a string nome. This idade será igual a int idade. This profissão será igual a string profissão. This salário
será igual a float, variável salário. Isso aqui é tipos de dados no PHP. Nesse momento, os nossos atributos só vão armazenar os dados se eles forem corretos, ok? Voltando aqui então, para que a gente consiga criar agora um objeto dessa classe, a gente vai ter que passar esses valores ao inicializar a classe. Eu vou dar aqui um Ctrl espaço para comentar isso aqui, deixar aqui no arquivo, tá? E variável Robson será igual a new comportamento inicial. Perceba que quando eu instancio a classe, ele já pede aqui os valores, ó. Ele já vem aqui com tudo para você informar. Então, vou passar aqui o meu nome, Robson, vou dar um tab, vou passar aqui o banana, tab novamente, vou passar aqui programador, tab novamente e vou passar aqui banana de novo. Só para você ver o que vai acontecer. F5 para atualizar, ó, ele armazenou o nome como Robson, o idade como 0, tá? A profissão como programador e o salário como 0. Por quê? Porque a gente definiu aqui que para armazenar tem que ser o tipo de dado correto. Obviamente que depois disso você poderia fazer uma validação verificando se os valores foram realmente inseridos. A gente vai ver isso durante o curso, tá? Vai ver essas validações de comportamento inicial, mas o nosso foco aqui é simplesmente executar esse comportamento. Então eu vou passar agora aqui a nossa idade, 27, tá? E o nosso salário, eu vou passar aqui 3.600. F5 para atualizar, tudo certo agora. Perceba que essa classe já fica muito mais fácil de entender porque ela requisita os valores que ela necessita para funcionar já de cara. Então fica mais simples de você gerenciar suas classes. Quando eu faço isso, pessoal, eu vou vir aqui agora, ó, eu vou dar um echo em o objeto, abro, fecho chaves, foi iniciado. Só para você ver a execução dele, ok? E vou passar aqui um this nome. Tudo certo? F5 para atualizar, olha só. Ele executou e já passou aqui o que a gente mandou ele exibir. Automaticamente, sem você precisar dar esse comando. Esse comando ele é mágico, ele é executado pelo operador new, ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vou duplicar aqui 3 vezes, tá? Só vou dar um HR aqui para separar a indentação. Então a gente tem aqui 3 objetos. Eu vou ter o Marcos e vou ter o Pedro, ok? Vamos mudar aqui para Marcos então, que vai ter 32 anos. Vai ser programador também e vai receber 5.600 por mês. Depois eu vou ter aqui o Pedro, que vai ter aí seus 22 anos e vai receber 1.800 por mês. Ok? F5 para atualizar. O objeto Robson foi iniciado, Marcos foi iniciado, Pedro foi iniciado. Tudo certo. A gente tem um método mágico também que define que o objeto vai liberar a memória assim que ele for deixado de lado, ou seja, quando a gente parar de utilizar ele. Então aqui abaixo, não necessariamente lá embaixo, tá, pessoal? Você pode criar no começo, não importa aonde está esse método construtor. Ele é mágico, se ele estiver lá no final da classe ou lá no começo, ele vai executar da mesma maneira, assim como qualquer método mágico, tá? Ele vai ser executado por uma determinada ação da classe, não pela posição dela. A gente vai entrar aqui agora, function, underline, underline, destruct, ok? E eu simplesmente vou fazer o seguinte, echo novamente, até vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. O objeto thisName foi destruído, ok? F5 para atualizar. Perceba que, como a gente está utilizando o objeto aqui embaixo, né, o ver aqui embaixo, logo depois que esse objeto parou de ser utilizado, todos eles foram destruídos. Então aqui para baixo, pessoal, a memória está livre de novo. Você destruiu isso. Esse comportamento do destruct também é um comportamento padrão. Ele vai destruir o objeto assim que ele deixar de ser utilizado, liberando a memória para que seu sistema fique mais rápido, tá? É uma vantagem aí da utilização de classes e objetos. Isso aqui simplesmente é uma alteração no comportamento. Ele já estava executando isso antes de a gente criar esse método. Mas a gente está dizendo aqui que quando destruir, ele vai avisar que destruiu. Simplesmente isso. Você poderia botar aqui no destruct um header location, né? De repente aí está logado numa conta de usuário. Quando destruir a seção ou o objeto, você vai dar um header location. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? É muito pouco utilizado aí a alteração de comportamento no destruct, mas é um conhecimento que você tem que ter. Vimos então, pessoal, o comportamento inicial, como alterar esse comportamento inicial, requisitando os valores necessários para o funcionamento do objeto. Se a gente não instanciar esses objetos, novamente eu repito, a classe não vai mais funcionar. Você não pode mais simplesmente vir aqui e instanciar um novo objeto sem informar esses valores, tá? Resumindo então, o comportamento inicial de uma classe é criar todos os atributos como null. Você pode utilizar métodos mágicos para alterar esse comportamento inicial e você pode também utilizar os métodos mágicos
para destruir esse objeto, para alterar o comportamento na finalização desse objeto.